E aí que a gente entra num ponto um pouco mais complicadinho dessa história toda, que é o processo todo de formação do embrião. Então aqui a gente não vai ver só o processo da formação do embrião humano, a gente vai ver o processo da formação de todos os embriões, desde peixes, tá? E aí, levando em conta alguns insetos também, mas basicamente peixes. Então assim, após a formação do zigoto, tá? Zigoto, essa célula ovo aqui, ele vai se desenvolver em embrião. Só que esse processo, ele demanda algumas etapas, tá? Para eu chamar aquilo de embrião, eu preciso que ele passe por etapas. Então assim, eu tenho a segmentação, que é essa divisão aqui, tá? De uma célula forma 2, 2 forma 4, 4 forma 8, 8, 16, 16 e assim por diante. Então isso aqui é chamado de segmentação. Aí eu vou ter o processo de gastrulação, que a gente vai ver, e organogênese, né? Que a organogênese nada mais é do que o processo inicial da formação dos órgãos, tá? Por isso chama organogênese. Bom, segmentação, que é clivagem, tá? Ou segmentação, clivagem, tanto faz o nome, que nada mais é do que divisões celulares sucessivas que acontecem no zigoto, tá? Então, eu tinha um zigoto com uma célula, aí vai formar 2, vai formar 4, vai formar 8, vai formar 16, vai formar 32, tá? Essas clivagens são sucessivas mitoses, então não se esqueçam, são mitoses. Meiose foi só para formar o gameta. Aqui eu não tenho mais gameta, aqui já é o indivíduo, tá? Ou pelo menos o início dele, tá? Das quais as duas células, então eu chamo isso de zigoto, certo? Uma célula só. Quando eu divido ela em duas, eu começo a chamar cada uma dessas de blastômero, tudo bem? São 2 blastômeros. Quando eu divido em 4, são 4 blastômeros. Quando eu divido em 2, vai dar 8 blastômeros. Se eu divido em 2, vai dar 16 blastômeros. E assim por diante, tá? Todas essas células, elas podem se diferenciar em qualquer célula do embrião. Então, quando a gente fala assim, vamos usar a célula tronco embrionária para a cura de tal doença, eu tô falando dessas células aqui, ó, até essa fase, tá, que a gente conhece como mórula, tá, nessa fase de 32 células. Porque nesse momento, qualquer célula dessa aí consegue se tornar qualquer célula minha, tá? Um pedaço do coração, um rim, um fígado, tá? Então, assim, nessa fase, a partir do momento que o embrião já se desenvolve mais, aí essas células, elas são meio especializadas, tá? Então, aqui é como se eu pegasse uma pessoa crua sem saber nada, tá? Tipo, eu tenho uma empresa e eu pego uma pessoa que não sabe nada, aí eu posso ensinar ela a fazer qualquer coisa, e ela faz, tá? Agora, se eu pegar uma pessoa que já tem uma formação, sei lá, em administração, ela não vai fazer, sei lá, limpar ou qualquer coisa, entendeu? Então, assim, eu tenho uma certa especialização nesse sentido, tá? Ao longo dessa etapa de segmentação, o embrião passa por 2 estágios. Então, depois que ele tem 32 células, é o que a gente chama de mórula. Mórula vem de amora. Amora, exato. Nada a ver, mas é amora. E a amora, vocês sabem, né? Todo mundo já viu uma amora, ela é tudo cheia de bolinha, assim, tudo junto, tá? Então, isso é a mórula. É uma esfera compacta de 16 a 32 células, tá? E a blástula, que é uma esfera oca, resultante da migração, tá? Das células da mórula, que originará, então, a blastoderma. Então, o que vocês têm que pensar? A mórula, essas células com as células tudo juntinho, tá? É como se eu pegasse uma bola de, sei lá, bilhar e quebrasse ela no meio. Dentro ela não é oca, dentro ela é compacta. Então, isso é uma mórula. Só que a partir do momento, tem um determinado momento em que essas células começam a migrar para as extremidades. Então, ela vai ficar nas extremidades e dentro vai ficar oco. Aí é como se fosse uma bola de futebol, tá? Dentro tem ar, não tem nada, tá? Então, é basicamente isso. Então, aí eu vou formar o que a gente chama de blastoderme, que é esse conjunto de células em volta do blastocisto, tudo bem? Ou da blástula. E dentro aqui eu tenho a blastocele, tá? Cele vem de cavidade, ok? Então, blastoderme dentro blastocele. Agora, tem um grande detalhe aqui, que é essas clivagens, essas divisões celulares, elas vão ter variações dependendo da espécie. Por quê? Porque dentro desse ovo, dessa célula ovo, eu tenho o vitelo. O vitelo, ele é
partículas de alimento para o embrião, bem grosseiramente falando. São partículas que estão distribuídas no citoplasma dessa célula ovo. E aí, o que acontece? Se eu tiver uma concentração de vitelo uniforme, eu vou ter um tipo de divisão, que é esse ovo aqui, ó. Se eu tiver uma concentração mais embaixo, eu vou ter um outro tipo de divisão. Se eu tiver muito vitelo, eu vou ter um outro tipo de divisão. Se eu tiver ele só concentrado no centro, eu tenho um outro tipo de divisão. Então, assim, cada divisão, ou seja, como essas células vão se dividir, está dependendo da quantidade de vitelo, tá? E aí eu consigo classificar os ovos das espécies em 4 modelos. Pode ser oligolécito, que é pouco vitelo, tá? Oligolécito, aqui. Ele pode ser heterolécito ou mesolécito. Hétero é de diferente, meso é de mais ou menos, tá? Então, que é esse aqui, ó, que tem bastante embaixo, mas aqui não. Eu posso ter o telolécito ou megalécito, tem bastante vitelo, mega, tá? Bastante vitelo. Ou o centrolécito, que o vitelo fica no centro, tá? A quantidade de vitelo influencia o tipo de clivagem, que ela pode ser holoblástica ou meroblástica. Calma, eu sei que é muito nome. Na dúvida, volta o que eu falei e assiste de novo, tá? Porque realmente é muita coisa. Então, assim, ó, o que é uma divisão holoblástica? É uma divisão onde o tamanho das células não são diferentes. Então, eu divido exatamente no meio, tá vendo? Ó, esse aqui foi dividido, formou 2 células de tamanho igual, 4 células de tamanho igual, 8 células de tamanho igual, 16 células de tamanho igual. Esse ovo aqui é ovo do tipo oligolécito. Como a distribuição do vitelo dele é igual em qualquer lado da célula, ele consegue dividir as células exatamente do mesmo tamanho, tá? Agora, esse outro ovo aqui tá como mediolécito, mas é mesolécito, tá? Dá na mesma. Tá vendo que aqui, ó, a quantidade de vitelo que eu tenho aqui é menor do que eu tenho em cima, tá? E aí, qual que é a grande questão? Se a quantidade de vitelo tá mais embaixo, vai ser mais difícil dividir embaixo do que dividir em cima. Então, a velocidade da divisão celular não é igual nos 2 polos, né? Nas 2 regiões, tá? Então, embaixo vai ser mais difícil dividir. Então, eu vou ficar com um menor número de células, mais células maiores, porque tá atrasada na divisão, tá? E em cima, como divide mais rápido, vai ficar um menor número de células, ou melhor, o maior número de células, só que com um tamanho menor. Então, aí eu divido isso em macrômero, que são essas células maiores, e micrômero, que são essas células menores, tá? Tudo bem, gente? Só retomando essa questão. Quando eu penso em uma distribuição desigual de vitelo, a gente separa isso em 2 nomes. Polo vegetativo, tudo que mantém a vida, tá? Então, nesse caso aqui, o vitelo, então, onde está o vitelo, e o polo animal, que é onde está o núcleo da célula, tá? Então, a divisão celular na parte de cima e na parte de baixo vai ser diferente, ok? Responda a pergunta abaixo e voltamos no próximo vídeo.